caso surpreendente. O Dan já começa o vídeo fazendo o que não deveria. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele pede desculpas e fala que não a viu. Então ela pergunta se ele é cego. Ele fala que é cego e diz que ela tem um cheiro muito bom. Ela pede para ele tirar esse bastão de perto dela. E já ele fala que ela deixou ele tão nervoso que ele ficou até com o bastão tremendo. E em seguida pergunta se ela poderia dar o número para ele. Mas ela diz para ele que ela tem um namorado. Ele pede o número dela novamente e deixa o dinheiro cair no chão. Ele fala que não costuma receber a atenção de uma garota tão bonita quanto ela. Agora eu só não sei, sendo ele um cego, como ele saberia que ela é bonita. Mas parece que ela tá tão distraída com outra coisa que nem percebeu o que ele disse. E nesse momento ela pede para ele colocar o número dele no telefone dela. Ele pergunta se ela tá livre agora e fala que ele ainda não tem nenhum plano para hoje. Ela pede desculpas e fala para ele que ela tá muito ocupada agora. Ele fala que entende e pergunta se ela prefere que ele ligue para ela ou ela que vai ligar para ele. Ela fala que vai ligar para ele quando ela chegar em casa. Ele fala que tudo bem e que parece mesmo que ela está com pressa. Mas depois que ela vê o carro dele, ela vai se aproximando e pergunta se ele precisa de ajuda. Ele pergunta se ela se importaria de abrir a porta para ele. E em seguida fala que ela parece a mesma garota que ele conversou ainda há pouco. Mas ela diz que não e fala que o nome dela é Jazzy. Ele diz que é um prazer conhecê-la e fala que a outra garota não estava com um hálito muito bom. Ele agradece pela ajuda e pergunta para onde ela vai. Ela fala que não vai para nenhum lugar e que só está caminhando pela vizinhança. Ele pergunta se ela acha que ele pode pegar o número dela para quem sabe levá-la para um encontro. E depois que ela diz que sim, ele fala que gostaria de levá-la para andar no carro dele. Ela fala que gostou muito da cor do carro dele e que adoraria dirigir. Ele fala que também gosta muito desse carro e pede para ela colocar o número dela no telefone dele. E diz que vai tirar o óculos dele para poder vê-la melhor. E fala que consegue ver perfeitamente que ela é interesseira. Ele fala que quer o dinheiro dele de volta e mostra a câmera para ela. Ele diz para ela que eles estão expondo interesseiras e pede o dinheiro dele novamente. E como ela diz que não, ele fala que tanto faz já que o dinheiro é falso. Ele fala para ela dar um sorriso para a câmera e fala que a única coisa falsa de verdade aqui é ela. Holanda começa a conversa dizendo que ela é muito bonita e depois pergunta o nome dela. Ela não responde e fala que está bem. Ele pergunta o nome dela novamente e fala que o nome dele é London. Ela diz para ele que ela precisa ir. E já ele fala para ela que talvez eles possam tomar um café ou algo do tipo. Ela fala que não conhece ele. E depois que ele pergunta se ela mora por ali, ela diz que sim, mas como ela não olha com uma cara muito boa para ele, ele pergunta por que ela é tão rude. Ela fala para ele que ela não é rude, que simplesmente estava caminhando. Ele fala novamente que ele acha ela muito bonita e a convida para tomar um café com ele. Ela fala que tem namorado, mas ele fala que não se importa e que ela vai ficar bem melhor com ele. Ela diz que não e que vai embora porque as amigas dela já estão esperando ela. Ela fala o nome dele e começa a puxar assunto. Mas ele diz pra ela que ele não está entendendo nada e que ela vai precisar chegar mais perto. Ela fala que gostou da cor do carro dele e ele pergunta se ela gosta de laranja. Ela responde dizendo que sim e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela até a loja. Ele fala que ele até poderia fazer isso e pergunta se realmente ela tem namorado. Ela fala que o London parece o tipo de cara que não se importaria com isso. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala que ela usou esse motivo para não conversar com ele.
Ela fala que não sabia, mas não explica exatamente o que ela não sabia, provavelmente que ele é dono desse carro, e fala que ela só estava andando. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia em questão de 2 segundos, porque antes ela só estava ignorando ele. E depois que ele fala que ele vai embora, ela chama ele para se divertir. E claro, ele pergunta o que ela quer dizer com se divertir. E depois que ela diz para ele que talvez eles possam ir para o shopping fazer compras e beber alguma coisa, ele fala que vai embora. Mas como ela insiste, ele fala para ela entrar no carro. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que não quer ser mal educado, mas tem que dizer que ela é muito interesseira. E sem saber o que dizer, ela pergunta se ele está falando dela. Ele fala que com certeza ele está falando dela e que é muito claro que ela é interesseira. E que, para ser sincero, é melhor ela sair do carro dele e ir para casa pensar no que ela fez hoje. E termina dizendo que ele não gosta de interesseiras e que vai ser melhor ela ir andando. O Kilo dá um oi para essa garota e se apresenta para ela. E depois que ela diz para ele que é um prazer conhecê-lo, ele pergunta qual é o nome dela. Ela fala que o nome dela é Kiara e ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e que na verdade ela já está prestes a encontrar com ele. Ele fala que provavelmente deve ser por isso que ela se vestiu tão bonita assim. E depois que ela agradece o elogio, ele pergunta se o namorado dela se importaria se ele pegasse o número dela. Ela diz pra ele que isso seria trapacear e que ela não faz isso. E depois que ele pergunta novamente se realmente ela não vai dar um número pra ele, ela fala que o Kilo sabe que isso não está certo e que nunca acaba bem. Ele fala que ela pode acabar descobrindo que ele é muito persuasivo. Mas ela diz pra ele que está sendo muito bom conversar com ele, pergunta o nome dele novamente e se despede dele. Mas quando ela volta, ele fala que achou que ela estava indo para o outro lado. Mas ela diz pra ele que ela voltou porque ela perdeu a corrente dela. Ele fala que isso é muito estranho porque ele não viu nenhuma corrente com ela e pergunta se ela está procurando. E depois que ela diz que sim, que está procurando, ele diz que entendeu e fala que foi um prazer conhecê-la. Mas ela acaba não resistindo e pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que o carro é dele, ela fala que é um carro legal. Então ele pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta se realmente ela gostou do carro ou se falou isso só para agradá-lo. E depois que ela diz que é verdade, que ela realmente amou o carro dele, ele pergunta se ela se vê tendo um carro desse. Ela fala que com certeza e que ela já consegue até se ver dirigindo um carro como esse. Ele fala que ela vai ficar bem do lado do carro e pede para tirar uma foto dela. Ela fala que tudo bem, mas pede para ele também tirar com o telefone dela. E depois de tirar as fotos, ele fala que não vai mais tomar o tempo dela, já que ela tem que encontrar o namorado dela. Mas ela fala que na verdade ele é o ex-namorado dela. O Kilo pergunta se ela está indo terminar com ele ou algo assim. Mas ela responde dizendo que o namoro já terminou há muito tempo. Ela pergunta por que ele está indo embora. Ele fala porque ela disse que precisava ir embora. Ela fala que pensou que talvez eles pudessem dar uma volta no carro dele. Então ele fala para ela entrar no carro. E nesse momento ele pergunta o que aconteceu quando ele estava tentando conversar com ela, ela parecia não estar muito interessada nele. Ela fala que estava vendo qual é a dele e se fazendo de difícil. Ele fala que outra coisa que ele também achou muito estranho quando ela voltou dizendo que tinha perdido a corrente dela. Ela fala que realmente perdeu e que ela perdeu também o cartão dela. E depois que ele pergunta se ela encontrou, ela fala que não e diz que ela vai ter que fazer uma ligação para bloquear o cartão.
E já nesse momento ele fala que não vai mais tomar o tempo dela e que até daria uma carona para ela, mas depois do que ela fez ele acha que não é uma boa ideia. Então ela diz para ele que ela achou que eles iriam sair para comer alguma coisa e depois ir para casa dele. Ele fala que perdeu a vontade e que ela vai precisar sair do carro dele. Ele fala que não vai aceitar ser usado só porque ela gostou do carro. Ele fala que depois ela pode ligar para ele e quem sabe ele pode até mudar de ideia, mas só se ela admitir que ela é interesseira. Ela fala que com certeza não vai fazer isso e diz que ela não é interesseira. Ele fala que ele sabe que tudo isso foi muito estranho, mas que ele ainda tem o telefone dela, e quem sabe um dia desses eles possam fazer alguma coisa. Ela fala que tudo bem e diz pra ele que ela tá percebendo que ele é uma pessoa que muda muito rápido de opinião. E depois que ele pergunta se ela mudaria por ele, ela fala que eles podem descobrir.